Psicologias, eu sou a Ana Paula. O episódio de hoje ainda está na temporada Autismo e o tema é a sala de espera, porque o que a gente percebe é que muita gente encontra os seus iguais, né, na sala de espera, se sente acolhido na sala de espera, vê o desenvolvimento de outras crianças e isso traz. Tem muita troca de conhecimento, né? Muita amizade, muito choro junto também. Então, hoje a nossa convidada é a Carla. Carla é arquiteta. Carla, se apresente pra gente. Sou Carla Cordeiro, sou arquiteta, mãe do Enzo, autista, e vivo na sala de espera. Conta pra gente um pouquinho o que que você, quando que o Anderson foi diagnosticado, né? O que que você vem aprendendo sobre autismo, quais têm sido os desafios e o que que a sala de espera representa para você. Bem, o Enzo, com 2 anos, eu comecei a perceber situações diferentes. Na verdade, eu não sabia nem o que era autismo, nem que sabia a existência dessa palavra, autismo. Então, foi que começou a ter alguns comportamentos diferentes, né? Muitas crises de birra, que hoje eu já entendo que são crises, né? Da rigidez que ele tem hoje, e do autismo. E atraso na fala. Então ele falava as palavras perfeitamente, porém ele não conseguia desenvolver uma conversa. Aquela famosa chamar a criança não ouve, né? Não atende. Eu falava, ah, é homem, é menino, é tudo igual. XY é um defeito de fábrica. Só que não. Então a gente começou, eu comecei a ter a necessidade de investigar, e aí foi que eu fui a fundo, busquei vários neurologistas, foi 6 neuros. E aí que a última falou, Carla, a gente está numa pandemia, não acho que seja o momento de dar um diagnóstico agora, ele pode ter simplesmente um transtorno de fala, de Uhum, linguagem, então vamos fazer uma avaliação neuropsicológica nele. ótimo. E aí foi o que a Que gente é o fez. caminho, né? Que é É, o Então, ideal. no caso, o diagnóstico ele veio na pandemia, né? Pouco na depois da pandemia. pandemia. Então faz o quê? Três Durante a anos? pandemia. 3 anos, 4 anos? Tem 3, 4 anos. Três, Foi quatro 4 anos. anos. Ele tá com 7, né? Ele fez, foi com 3 anos que eu fechei o diagnóstico dele. É porque assim, quando você está na sala de espera, você tem. É porque o autismo geralmente é uma saga de mães, né? Geralmente são mães, né? Que estão lá na sala de espera. E tem as fases, tem aquela que está começando agora, desesperada, arrancando os cabelos. Tem aquela que está na sua fase, por exemplo, você já deve ter estabelecido uma rotina, né? Vamos dizer assim, conseguiu encontrar o profissional, já tranquilizou, já é uma rotina pesada, mas que você já normalizou. E tem aquela pessoa que já está lá há 10 anos, né? Como é o meu caso, né? Meu filho tem é, exatamente 10 anos que ele faz abordagem. Então, a sala de espera é onde aquela desesperada encontra um apoio, que ela falou do início, né? Encontra um apoio e assim, conta pra gente, assim, como é que foi o seu começo, lá quando você teve o diagnóstico, porque sempre é uma luta, né? Como é que foi? Conta pra gente. Bem, primeiro, eu nunca tive preocupação com o diagnóstico. Eu queria saber o que meu filho tinha para eu ajudá-lo da melhor maneira possível, Isso. né? Eu não era não tinha preconceito nenhum. Você não teve a crise da aceitação, que muitas vezes o pessoal fala, né? Não, a minha crise de aceitação foi no seguinte sentido: eu e minha filha a gente estava na pandemia. A Ana Paula conheceu minha filha, viu como que eram as crises de ansiedade da Fernanda, que era dermatite muito intensa. E aí a minha preocupação era, e se não for autismo, se não for uma crise de ansiedade que ele está tendo? Sim. Então, os diagnósticos todos, os primeiros neuros, foram tipo meia hora de conversa, sem nenhuma base de uma avaliação, e isso me deixava muito desconfiada, porque, poxa, será que realmente o diagnóstico está certo? Será que eu vou estar tratando isso de forma Isso. correta? E para o autismo em específico, quanto mais cedo o diagnóstico, né, aproveitando a plasticidade cerebral, maior, né, o prognóstico do desenvolvimento da criança. Exatamente, tem as podas neurais, né? 3 anos, 7 anos, 13 anos, aí vai. Então, quanto antes a gente puder fazer a intervenção, mais fácil vai ser, né, de desenvolver. Então, Você teve lá, não teve a crise de aceitação. e aí não tive crise de aceitação. Então, assim, a minha aceitação foi de entender o diagnóstico, não dele ser ou não autista. Até que Entendi. quando a Karenina, que é a neuro dele, falou, olha, baseado nesses dados da avaliação, realmente ele é autista. Falou, pronto, agora o que eu faço? Uhum. Tô Entendi. perdida, né? Aí Concordo. veio em mim, na verdade, o medo de morrer. Eu tive uma crise muito grande, porque eu falei, não posso morrer. O que vai ser do meu filho sem mim? Né? Como vai ser o desenvolvimento dele? Isso, na verdade, é até hoje um grande medo que eu tenho, é medo de morrer.
Não da morte em si, mas de deixar De ele, faltar com de ele. faltar com ele, né? Então, foi uma batalha muito grande que eu tive comigo, que eu trabalho até hoje, é o medo da morte, né? De Entendi. morrer e deixar ele sozinho e como trabalhar da melhor forma para ele desenvolver. Para Então, ele ganhar na época, eu tava. autonomia. Oi? Para ele ganhar autonomia, né? Ganhar autonomia, exatamente. É porque assim, quando eu acho que a importância da sala de espera é a mãe se fortalecer, né, para elas conseguir dar um suporte para o filho. Esse medo que você trouxe aqui, medo de morrer, você conseguiu de alguma forma na sala de espera encontrar alguém que falou alguma coisa que te tocou, ou você buscou terapia? Como é que você fez? Na verdade, é um medo unânime, né? Todas as mães têm Eu medo não de sou mãe. morrer, têm medo de morrer e talvez não com a mesma intensidade, com a crise de ansiedade que eu cheguei a ter, né, a ponto de ter que me medicar para conseguir superar essas questões todas que vieram, mas é uma coisa unânime. Toda mãe tem essa preocupação É, de se eu olha, morrer, como que eu vai queria ser? trazer uma experiência pessoal aqui, né? Eu Sim, perdi a minha mãe por acidente aos meus 15 anos de idade. Então, eu tive eu falo que a vida capotou, né? Então, eu tenho um filho, né? Típico, mas eu sempre tive muita preocupação da autonomia dele, porque eu falava, e se eu faltar? Essa criança tem que ser muito feliz, tem que ter total, certeza de que eu queria garantir que ele vive sem mim, né? E que ele seria muito feliz sem mim também. Mas é interessante você trazendo aqui que toda mãe tem medo de morrer, mais do que o normal. Eu vou falar que eu também tenho um medo, mas não pensei em morrer, assim, no medo de Hum, morrer, sabe? Mas não sei se já te falou, a Ana te falou, tem outros episódios que a gente falou, eu tenho diagnóstico, eu tenho sim. esquizofrenia paranoide. Tem exatamente, o último surto foi o Guilherme, tinha um ano mais ou menos, um ano dois, nunca mais tive surto psicótico, né? E hoje eu percebo o seguinte, é, nossa vida está tranquilizada, está normalizada, tudo. Mas eu não tenho direito, não tenho, é isso mesmo, não tenho direito de surtar novamente. Porque tudo desbalanceia, o suporte do Guilherme, porque eu faço todos os traslados, assim, eu consigo ser um pai presente porque eu tenho um horário especial. É, Se eu faltar, 3 meses que eu falto, desanda tudo. Eu tenho que ter esse dever de cuidado comigo mesmo, sabe? Preservar meu sono, isso. evitar gatilhos. E olha Isso é que o medo que eu bacana, tenho de porque o que a verdade, gente está entendeu? trazendo aqui, né, é comum a todos nós, né? Porque isso é até, gente, é genético, né? Uma das minhas primeiras aulas de psicologia do desenvolvimento, o professor perguntava assim, por que que os bebês são tão fofos? Né? Por que que os filhotes, em geral, são tão fofos? Todo mundo assim, por quê? Ele falou, porque se não fosse, a gente ia matar, né? Eles têm que ser fofos para que a gente queira cuidar, porque a gente vai querer cuidar do gene com maior probabilidade de vida. Então, a gente tem essa necessidade do cuidado do outro, né? E da autopreservação pelo cuidado do outro. E no caso do autismo, não sei se vocês concordam, mas assim, é uma pureza muito grande que eles trazem, né? E assim, é encantador. Você vê a pureza que é um autista, né? Como ele é sem maldade, né? Aquilo encanta, né? Encanta e preocupa muito, né? Porque Sim, as pessoas passam para trás, igual meu filho vai brincar de pique-pega, é sempre ele que tá o pegador, tadinho. É sempre ele que se aproveitam da ingenuidade dele na hora de um jogo de videogame. Hoje mesmo eu vi um amiguinho dele lá, tirando vantagem dele. Não, fica parado aí, rapidinho, fica parado um pouquinho. E nisso ele catando o dinheirinho lá do brinquedo e Enzo Meu errado, entendeu? Deus. Então, assim, é algo que é lindo, é puro, É, e de mas é ensinar a muito preocupante, autopreservação, né? porque ele tem que autonomia, aprender né? a se defender Sim, do ensinar a mundo, né? autopreservação. Isso. Porque dentro de Se casa ele vai poder. encontrar o apoio do pai e da mãe Sim, é toda incondicional ali, proteção. aquela coisa ali idealizada até, né? Sim. No especialista, às vezes, né? Mas na escola, no amiguinho, é o mundo real, vamos dizer assim. Isso aí, Robson, É aí é difícil fera. mesmo. eu queria trazer aqui um corte que você trouxe de um outro momento que eu achei muito bonito, né? Que o Guilherme, né? Você trouxe que ele foi não verbal até os 5 anos. Isso. E eu tive o prazer de conhecer o Guilherme, né? Então estuda, né? Tá aí no seu. Que ano que ele tá? Oitavo? No Não? oitavo ano. Oitavo ano. 6 anos, oitavo ano. Então, acho que isso também da sala de espera é muito importante, né? Porque aos 5 anos não verbal, e hoje você vê um menino estudando, É, né?
Às numa vezes, se não escola falar de tradicional, numa escola conteudista, inclusive, Darwin, né? Que é uma sala conteudista, super conteudista. Eu acho que isso para o outro é muito importante, né? Ver o desenvolvimento do outro é o também é que muito eu importante. falei agora há pouco na nossa gravação aqui, né, Ana? Que para uns demora um pouco mais do que outros, tal, mas se você está num bom profissional e está aderente ao tratamento, o resultado vem. Você tem que confiar. O difícil da sala de espera, né, cara, é porque a gente quer resultado rápido. É o nosso filho, não é nem né, a gente, é o nosso filho, a gente quer resultado rápido. E às vezes a pessoa chega com um mês, não está acontecendo nada, meu filho não muda, aí você tem que ter a mãe do lado que está. Quando regride, então. Nossa, Para regredir é só um evento do nada, né? Assim, um estresse, alguma coisa. quando Conta pra regride, gente o então. que é um regredir, tá? Para quem não sabe. Assim, Dê exemplos práticos que você já você passou. tem ali. Eu vou dar um exemplo do meu filho. Ele tem uma ecolalia, né? Que é um barulhinho que ele faz com a boca, né? E às vezes um estresse que ele tem, ele começa a fazer de novo. Então, outra coisa também, a alimentação dele, né? Que ele come pastoso até hoje, né? No início, ele comia comida normal, mas visivelmente foi um estresse que passamos, né? Especificamente quando fomos lá para Belém e tal. E ali ele começou a comer pastoso. Até hoje ele come pastoso. Isso ele era bem criança ainda. Até hoje ele come pastoso. É tão interessante porque é uma coisa sensorial, né? Ele sente ânsia de vômito com textura, mas você vê que é uma coisa psicológica também, porque, por exemplo, ele come McDonald's, ele come pipoca do cinema, por exemplo, ele adora. Mas ele come pastoso até hoje. Ele não come carne, arroz, feijão assim, normal, assim, entendeu? É uma regressão que ele teve, né? É um sintoma que ele conseguiu trabalhar especificamente, né? Ele evoluiu, aí por algum evento externo, alguma coisa, um estresse, alguma coisa, ele vai e regride naquele sintoma que ele já redimiu anteriormente, tá vendo? É. Aí você gastou um semestre para evoluir numa rigidez comportamental, e Você consegue aí trazer exemplos pra gente de rigidez a comportamental? Pode ser até lá da sala de rigidez espera. comportamental é quando é uma teimosia, vamos dizer assim. Uma teimosia. É igual. Quero tomar. Enzo, vai tomar banho. Você vai tomar banho, não gosta de tomar banho, não gosta de tomar banho. Enzo, vai tomar banho, não quero tomar banho. Aí você vai, coloca a criança no chuveiro, ele tá tomando banho, ele fala, não quero tomar banho, não vou tomar banho, não quero tomar banho. Ele tá tomando banho. E Enzo, se secou, saiu do banho, não quero tomar banho, não quero tomar banho. Entendeu? É o do contra, é o teimoso, que fica rígido naquela situação, sabe? E é exaustivo, né? Porque uma rotina É, cotidiana às vezes se torna que muito, nem a muito alimentação. exaustiva Alimentação, ele para os não pais. tem seletividade alimentar, como o Guilherme, né? Guilherme. Como o Guilherme. Mas ele tem a questão comportamental. Então ele fala, não gosto de almôndega. Aí eu fiz sanduíche de almôndega pra ele. Ele tava comendo sanduíche de almôndega, sabendo que era sanduíche de almôndega, e estava falando, eu não gosto de sanduíche de almôndega, eu não gosto de sanduíche de almôndega. Você tá comendo sanduíche de almôndega, menina. Ele, mas eu não gosto de almôndega. E tava comendo, comeu tudo. Então, assim, é um comportamento extremamente estressante. Para mim, do autismo, do espectro que o Enzo apresenta, a rigidez é a mais complicada, é a mais difícil de Porque lidar. aí você precisou aprender a se trabalhar para você não Isso, desregular também. exatamente. Eu desregulo também. E aí, quando eu desregulo, Fernanda é criação. Mas Aí assim, ela vem, surge igual a Fênix, do nada, assim, aparece Fernanda. Eu vou tomar meu banho e ela fica lá acalmando ele. Quando eu saio do banho, já tá tudo em paz. entendi. Mas E conta pra E gente. ele regride, então a gente avança nessa questão da Uhum. rigidez e de repente do nada acontece uma mudança de rotina, alguma situação que deixa ele nervoso. E o quadro da rotina, e a rotina é muito importante em É todo esse muito processo. importante. É uma coisa que eu queria, né, que os dois trouxessem, né? Porque existem muitas terapias, né? Então é uma rotina, né, que exige muita entrega também, né, desse pai, dessa mãe. Conta um pouco pra gente assim, que é isso na vida de vocês, né? Tanto que hoje a gente teria mais convidados
Que estão na sala de Estão espera. na sala de espera. Minhas amigas de sala de espera não puderam vir, gente, perdão, porque elas estão na sala de Na espera sala de mesmo. espera, isso aí. Literalmente. Eu é que consegui mobilizar minha rede de apoio para poder estar aqui hoje. Deixei o caos em casa, né? Pra gente, né, dessa importância de uma rede de apoio, Sim, né, fundamental. essa quantidade mesmo Sim. de terapias. A Que gente é tem essa rede de rotina? apoio, mas tem horas que é só a gente mesmo para fazer, né? Não adianta contar. Por exemplo, minha rede de apoio são meus pais e minha irmã. Tem a madrinha do Enzo também, que ela me ajuda bastante. Às vezes, ano passado ela podia me ajudar buscando o Enzo na escola, então fez isso. Esse ano ela não pode mais. Mas está sempre presente na nossa vida. O que eu precisar, ela está me ajudando. Meus pais ajudam a ir e vir. Só que é muito pesada a rotina. Então, é todos os dias, vai para a clínica, e a clínica do Enzo estava sendo lá em Vitória, e leva na escola. E não é só levar, é você encarar uma rigidez. Não quero ir para terapia, não quero ir para terapia, não quero ir pra terapia. Aí você tem que criar todo um esquema, ter uma autoridade ali para que ele vá à terapia regulado e chegue lá e faça terapia. E assim, os avós não têm essa eh, habilidade, E vamos às dizer vezes assim. conhecimento também, né, Conhecimento, muitas mas é vezes. habilidade mesmo. Meus pais não conseguem, entendeu? Aí desiste, aí não leva na terapia. Aí não vai na terapia. Porque desregulou o menino, desregulou o avô, não consigo Mas levar, não levo. uma coisa que eu aprendi na sala de espera, vamos dizer assim, porque eu trabalho, eu tenho teletrabalho, olha, só preciso de computador e a conexão de internet, Sim. né? Então eles colocaram uma mesinha desse tamanhozinho lá, o bico, né? Aham. Que eu sento lá e fico trabalhando. Mas eu trabalho e fico de olho, escutando assim a abordagem dos estagiários, dos especialistas que estão lá lidando com as crianças, não só com o meu filho, mas com as crianças. E assim, por osmose, a gente aprende, né? Que você falou de, eu, não, eu me desregulo, tal. É impressionante como, assim, é importante o cuidador não se desregular, ele ser paciente e deixar, trazer aquela tranquilidade para a criança, para ela se acalmar, se de repente ir cedendo Sim, devagarzinho. é Tem que ter muita fundamental. paciência, que às vezes no nosso dia a dia a gente não tem, que a gente tem a pressa, tem as coisas para fazer, tem os boletos para pagar, vamos dizer assim, Eu né? passei por uma fase muito difícil ano passado, porque tive questões pessoais e questões de trabalho. Eu estava numa construtora trabalhando. Eles foram muito maravilhosos comigo lá. A carga horária era 9 horas. Eles cederam para mim que fosse 7, porque o ex era autista. Foram assim, maravilhosos. Mas chegou uma hora que eu precisei mudar a equipe de terapia, mudei a localização, que era Vila Velha, ali em Itaparica, fui para Vitória, e aí começou a se embolar a terapia com o meu trabalho. Eu não conseguia dar conta do trabalho, eu não conseguia dar conta da terapia, eu não conseguia dar conta de mim, eu estava assim, o caco. Até que uma amiga minha do trabalho virou para mim e falou assim: eu tô com filho pequeno, a gente no café da manhã do trabalho, eu fico vendo você. Eu falei, eu não dou conta de mim com o meu filho típico, eu fico imaginando você com filho autípico, não sei o quê. Eu falei, caraca, ela tá certa. Eu não dou conta. A verdade é essa, eu não dou conta. Caiu uma ficha que eu falei, vou ter que sair daqui. Eu não tenho condições de continuar nesse trabalho. Foi aí que eu retomei as consultorias, que é a minha maravilhosa cliente. Gente, ó, maravilhosa, viu? Ela conhece a consultoria, então eu retomei, me fortaleci as consultorias, estou nisso, tanto como empresária, eu não estou mais como empregada, porque eu precisava estar na sala de espera com meu filho, eu precisava ter esse tempo para eu me regular, né? Porque era uma vida muito louca. Eu pegava o menino já desregulado, porque ele não queria ir na terapia, a pessoa que estava com ele, ou a empregada, ou minha mãe, não sabia regular ele, fazer os manejos corretos, e aí eu tinha que pegar o menino desregulado, levar o menino chorando para terapia. Aí chegava lá, então era assim, era muito estressante. Cara, eu E quando chegava lá, era legal porque tem essa rede de apoio das mães, como a gente está falando da sala de espera, né? Então eu chegava lá, de vez em quando chega uma dormindo, chega uma bagaço, aí a gente já logo percebe, já puxa a conversa, já É, tenta ver no que a gente pode ajudar, dar aquele suporte emocional, né? é porque assim, né, se a gente olhar o momento que a gente vive, né, é, o estresse, transtornos relacionados ao estresse como a ansiedade, né, transtornos relacionados ao humor como a depressão é muito comum. E eu imagino que estejam ainda mais comuns na sala de espera, porque é muita demanda. isso. Muito de vida, né? Às vezes uma demanda concorrente, por Outro exemplo, da dia, vida profissional e a aham, maternidade, É. Assim, o autocuidado. outro eu, dia, assim, pode falar. outro dia tinha uma mãe
que eu intervi na vida da moça. Ela falou assim, ai, que meu filho é suporte 3, que é muito difícil, que lamentando, mas eu quero ter mais um filho. Seria o terceiro filho dela. Eu falei, você quer ter mais um filho? É sério? Deve ser engenheiro, né? Você não Gosta tem de problema. condições de ter filho. Você não tem condições de ter filho. Você tá com problema com seu filho. Como que você vai dar conta de outro filho pequenininho por cima? Você não vai dar conta. Você não faz com você, não. Ah, eu quero ter uma menina. Eu falei, não faz isso, não. Porque tá até ter a menina, né? Tipo assim, né? Aquelas malucas. Desistiu. Eu ajudei a moça. Porque, sabe, a pessoa às vezes chega com uns delírios. Eu falei, não, você não vai fazer isso com a vida, não. Você não vai dar conta. Então, assim, a gente até se mete muito na vida uma da outra ali, né? Ajudando ou não, às vezes acaba eu É, invento bastante. hoje iria participar com a gente aqui, telepresencial, a Carol, né? Uma colega minha da Receita Federal, auditora também da Receita, né? E o diagnóstico do filho dela não é autismo, é TDAH, né? Só que é a mesma ladainha, é a abordagem ABA, é muita intervenção de todos os dias da semana, e assim, foi, eu fiz a sala de espera praticamente com ela, assim, entendeu? Assim, eu muito tempo com isso, ela iniciando, e a gente teve muito contato. Seria muito rico se ela participasse, trazer a experiência, porque ela ainda está adaptando a rotina, que teve agora, no final do ano passado, o diagnóstico, né? Mas é impressionante, assim, aí a experiência que eu trouxe para ela é a experiência do pai de autista, né? Porque, por exemplo, olhando em retrospecto hoje, né? Porque assim, eu sou separado também do Guilherme, né? Apesar disso, nós somos uma família funcional. Vamos dizer assim, a gente tem uma guarda compartilhada, a gente não se sabota, tipo assim, com o Sim, Guilherme. A gente tem muito isso muito claro. O Guilherme não sentiu a separação, pra você ter uma ideia. Mas aí, a importância de o casal estar bem para que o filho não sofra consequências. Especialmente é importante que estejam casados morando na mesma casa. Você entendeu? E assim, olhando em retrospecto, o que que levou à separação? É lógico que é multifator. Multifator, assim, nunca é uma coisa só. Mas eu percebo que, assim, uma coisa que eu falei para Carol, Carol, a tendência da mãe é pegar e fazer tudo sozinho. Entendeu? Por quê? É o filho dela, o pedaço dela que está ali na frente dela, que ela quer ajudar, eu quero ser protagonista, pegar e fazer. É, uma atitude, um gesto muito bonito, mas que traz uma consequência muito grande no longo prazo. Porque, assim, você passa o diagnóstico da criança desde o início até os 13, 15 anos, é o auge da vida de produtiva da mulher, né? Você devia estar lá bombando no trabalho, fazendo, mas você está aqui se dedicando ao filho. 10 anos depois ela olha, poxa, eu dediquei toda a essência da minha vida, né, ao filho, enquanto ele se divertiu trabalhando. Você entendeu? E assim, o papel da mãe é delegar ao máximo, ela tem que ser a protagonista, eu acho, mas ela tem que delegar ao máximo esse trabalho para o pai. E o pai tem que ter a consciência que não pode chegar daqui 10 anos e a pessoa pensar, poxa, eu fiz mais do que eu. Tem que ser equilibrado. Tem que ser equilibrado. É o que eu falei para Carol. Carol, entra na terapia de casal, é, não se permita fazer tudo sozinha. Então, delega, o marido dela é militar, né? Então, assim, uma rotina mais pesada, muito menos flexível em termos disso, mas se vira, cara. Esteja presente na escola, vai, busca. Então, esse dividir tarefas no longo prazo traz uma perspectiva de um casal que consegue lidar com isso e consegue, estando junto e harmônico, entregar uma vida feliz é muito mais tranquila para o filho. A gente conseguiu remediar mesmo separados, entendeu? Assim, o filho do Guilherme praticamente não sente, né? Mas não é uma coisa ideal, você entendeu? Então tem que ter esse cuidado do casal, se cuidar e cuidar do matrimônio e para estar bem para o filho, né? Essa foi a sala de espera principal que eu fiz com a Carol. Que é algo muito raro também, né? Porque a gente vive, né, num país que ainda é muito machista. Então, os Sim, cuidados da casa, muitas vezes, né, feliz da a mulher que criança, tem um né, homem que tem essa consciência. Que na verdade a sala de acabam espera ficando muito com a mulher. é a mulher, só a mulher. Até existem pesquisas que falam que a mulher tem mais horas de trabalho, com o seu trabalho de casa, em torno de 8 horas a mais do que o homem de trabalho.
não, a gente não tem dimensão, assim, do quanto que as coisas são mais complexas para a mulher, assim, entendeu? Tudo é mais complexo. Se você para pensar assim, gente, é, é engraçado, né? Eu estava lendo para o próximo podcast que nós vamos falar sobre direitos dos autistas, né? Aí a lei coloca lá que é, considera-se especialmente vulnerável, né? O autista, que é criança, adolescente, mulher e idoso, entendeu? A mulher adulta, autista, é considerada vulnerável para todos os efeitos, acho que é autista, né? Mas o homem adulto não é considerado. Tem uma lógica nisso, porque a mulher ela já é vulnerabilizada, né? Não é que ela é vulnerável, ela é vulnerabilizada por conta da condição dela, você entendeu? É mais frágil, entendeu? Tem toda aquela questão hormonal, né? Psicológico da mulher, fica mais fragilizado por conta dessas questões, então você tem que ter todo esse cuidado mesmo, entendeu? É. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que não é a mulher que tem que delegar, eu acho que é o homem que tem que pegar junto, Exatamente, exatamente. né? Eu acho que é muito cômodo para o homem ter os direcionamentos e deixar a responsabilidade das decisões na mão da mulher. Eu acho que, na verdade, o ideal, o mundo ideal, que eu estou bem longe disso, o mundo ideal é o homem ser parceiro, 50%, 50%. Vamos à O terapia, ideal é vamos a nas funcionalidade da consultas. família, É, né? Exato. Que aquela família ali funcione, é, tenha. sem nenhuma sobrecarga, que tenha um equilíbrio e aquela balança ali, né? E, na verdade, na sala de espera, o que tem É, é É sobre 100% para a mulher e você vai, 0% para o homem. você vai vamos dizer assim, porque a gente está aqui num ambiente que é classe B, vamos dizer assim, né? Que são pessoas que trabalham, conseguem ter uma vida legal. Quando você vai para a classe CDE, o normal, vamos dizer assim, é porque eu vejo das pessoas que eu já lidei, né? O normal tem o diagnóstico, o marido abandona, Sim, às vezes nem paga pensão, e a mulher que se sofre vira, a vida. é que se vira, é cruel o que acontece, A gente tem uma. entendeu? Não tem a Não ver, só o marido, como a família. não tem a ver Família, com, Família toda. exato. não tem a ver com o autismo, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer, né, um projeto que trabalha no sistema prisional feminino aqui do estado. E aí foi feito um estudo. A mulher presa, ela perde o companheiro. O homem preso, ele não perde, ok? Então, esse projeto foi, inclusive, de qualificação profissional para que essa mulher que perde o seu companheiro ter a condição de manter a sua família, Uhum, né? Então, isso reflete também nessas outras áreas, né? Se o homem ele vai continuar com apoio, a mulher presa ela perde a estrutura familiar. sim. É, e quem para de trabalhar são as mulheres, não são os homens. Não adianta que, É, infelizmente, as mulheres acabam, na nossa cultura do Brasil, as mulheres acabam tendo que ceder para. E não é acho que seja por opção, não. É por necessidade mesmo. Não é necessidade. porque. Ah, já ouviu falar em quando um não quer, dois no brigam? Então, é a mesma coisa, igual você estava falando da Carol, né? Que você citou. Ah, você tem que ceder para ele ter o espaço dele. Não, ele tem que ocupar o espaço dele, na minha Sim, tem que opinião. ter iniciativa. Né? Ele tem que ter iniciativa, não ela tem que dar o espaço, porque se ela está ocupando espaço, o espaço fica vazio, concorda? Senão, ele não precisaria ocupar. Então, o que eu vejo é que os homens precisam sim se ajudar a ser parceiros, não ajudar. Ter esse posicionamento de não esperar que a mulher demande. Olha, a gente tem essa demanda, vamos juntos resolvê-la. Né? É porque, inclusive, aquele momento da mulher, porque tem até pesquisas, né? A gente vê que o trauma para as mães dos autistas é típico de cenário de guerra, né? Sim, Porque foi Thiago falando, Thiago é, Castro, né? isso, é uma dor muito grande que perdura por muito tempo. Então, assim, é, tendo consciência disso, às vezes as pessoas nem têm consciência disso, o marido não tem, né? Mas percebendo isso, ele sabe que ele tem que ser proativo e ele oferecer ajuda, não esperar ela buscar, porque ela está fragilizada. Isso fragiliza mesmo, longo, e assim, uma dor dessa por 10 anos não tem convicção que sobreviva, não tem amor que sobreviva, entendeu?
E contem mais, o que que vocês aprenderam, o que que vocês viram de muito bonito na sala de espera, né? Tem algo bonito na sala de espera. Quando a gente vê as crianças avançando, é a coisa mais. Todo mundo comemora junto. Você vê uma criança que não falava, começou a falar água, mãe, sabe? A criança que não andava e tá andando, a criança que chegava gritando na consulta e já chega lá super tranquila. Nossa, isso é a maior alegria de todas, assim, para todo mundo. A gente comemora juntas. O que que você ganhou de conhecimento na sala de espera? De conhecimento, Conhecimento, que existe muita troca de respeito às diferenças, para mim, foi a maior de todas, assim. Cada um tem uma vida, cada um tem um cenário, cada um tem o seu problema. Eu posso ter um problema, uma questão financeira melhor, mas eu não tenho um marido parceiro, a outra tem uma condição de financeira menor, mas eu tenho um marido parceiro. Eu tenho um filho com suporte 3, eu tenho suporte 2, mas enfim, cada um vai ter o seu problema, cada um vai ter o seu cenário, e ninguém é pior nem melhor do que ninguém. E a gente está ali junto para se unir e segurar aquela coisa, não, ninguém solta a mão, né? Não pode soltar a mão, não, todo mundo junto. O que você aprendeu de muito bonito na sala de Eu espera? acho que assim, pelo fato de eu estar presente lá na sala de espera todas as vezes que eu vou lá, é, porque eu falo que a água não é só para criança, é para os pais também, né? Sim, Então, é uma inclusive tem coisa muito. orientação de pais. Tem a orientação de pais, mas mais do que isso, pelo fato de eu estar aprendendo por osmose lá, vendo as pessoas abordando as crianças, eu aprendi também, entendeu? Conta pra gente coisas que você aprendeu ali no dia a dia, É, práticas que você eu, desenvolve. assim, naquela abordagem com os pais, né? Teve coisa lá que era para o Guilherme, né? Que eram, o que que a gente está ensinando para o Guilherme? Isso, isso, e isso. Aí eu falei, gente, isso é para mim também, cara. Não é só para o Guilherme, não. Então, aprender, assim, por exemplo, a necessidade da comunicação, né? Aquilo que eu já falei. Se o outro te trouxe um desconforto, o que que a década de 80 fazia? Obrigavam, não quero conversar com você mais. Às vezes, muitas vezes, a grande maioria das vezes, aquele desconforto que a pessoa te trouxe foi sem querer ou por algum motivo justo. Então, assim, proativamente você tem que usar o racional, porque isso às vezes é antinatural, você tem que falar, não, deixa eu verbalizar isso de forma educada para ele. Olha, isso que você fez não foi legal, trouxe esse desconforto assim para mim. Você pode mudar o comportamento para a gente, com toda a educação, ensinando para o Guilherme. Eu falei, cara, isso é para mim, cara, que eu sou década de 80, né? Assim, a gente tem que usar o racional para não voltar à década de 80 ainda, mas, entendeu? Ótimo, excelente A gente aprende a ser pensado. pessoas melhores, né? Exatamente. Eu acho que é isso que eu quero dizer. Exatamente. É repetir o que eu falei em outro podcast, né? A gente tem duas chances de ser uma boa pessoa, quando nasce É, ou quando o filho nasce. é. E quando a gente é graciado em ser pai de autista, né, que é a pureza, aí a gente, isso é O exponencial. esforço é muito maior, O esforço é muito maior, a dificuldade as forja, provações são maiores, a gente acaba evoluindo mais, né? Porque, a dificuldade forja o ser humano, né? com certeza. Tem algum outro ponto que você queira trazer aqui, Carla, de importante, um recado, né, para esses pais, para essas mães que estão aí já nessa sala de espera, ou chegando, né, ou há mais tempo? Aham. O que eu sempre falo é o seguinte, a gente, enquanto pais, né, família atípica, amigos de atípicos, enfim, a gente não pode julgar o outro pelo desconhecimento. Eu vejo muitas famílias muito bravas com outras pessoas que não entendem o autismo, que não respeitam o autismo. Mas quem sou eu para julgar essas pessoas que são ignorantes como eu fui um dia? Como eu falei, eu não sabia o que significava a palavra autismo, né? Então, muito menos entender o que era autismo. Então, o que que a gente tem que fazer? O que eu vejo que é como nossa missão de vida, e eu pego isso para mim, é divulgar o que é autismo, é disseminar o que é o autismo. Porque quando a pessoa entende, quando a pessoa sabe lidar com o autismo, o posicionamento muda. Então, vamos dizer no exemplo do Enzo, né? A escola muito, a escola que ele está hoje é muito inclusiva, a gente passou por 3, foi uma dificuldade, chegamos lá. A família, logo que eu cheguei, as famílias me acolheram, mas por quê? Porque eu falei, olha, o Enzo é autista, ele tem essas questões. Então, sempre que está acontecendo alguma mudança com o Enzo, ele está mais agressivo, tem alguma questão que ele está falando, gritando, fazendo alguns comportamentos disruptivos, eu
vou lá no grupo, ou vou entre os pais e comento, ó, tá acontecendo isso com o Enzo, eu recomendo que vocês orientem assim, assado os seus filhos. Então, por exemplo, o Enzo tá agressivo, ele vai e aperta com força quando ele fica nervoso, aperta a criança com força quando tá nervoso. Aí ele vai, eu falo, olha, então não peçam os seus filhos para se afastarem simplesmente do Enzo. Se posicionem, fale, olha, não gostei do que você fez. Para de fazer isso comigo, Enzo, senão eu não vou querer ser seu amigo, porque isso funciona, Uhum. né? Então, é a gente orientar os nossos filhos, como lidar com eles, porque a gente está aprendendo também. Como que a gente quer que a criança de 7 anos vai saber lidar com o autista, né? Então, a gente tem que ensinar as famílias a lidar com o autismo para a gente conseguir finalmente chegar a um processo de inclusão. Senão a exclusão acaba sendo natural, né? Não quer arranjar confusão com aquele menino. O Enzo chega em casa e bateu. Aí, então afasta. Aí, nisso que afasta, a criança fica excluída. Se você falar assim, não, quando o Enzo fizer isso, você vai e fala, olha, não gostei, não faz isso de novo, que ele vai te respeitar. E funciona. Muito E aí a bom. gente vai conseguir fazer o processo de inclusão. Legal. Eu acho que, inclusive, complementando o que você falou, Carla, a oportunidade que as crianças têm, que as outras crianças típicas têm de lidar com uma criança autista, é uma escola para eles também, né? De entender a limitação do outro, a entender as características do outro, pensando num adulto no mercado de trabalho. Assim, o pai tem essa preocupação, de preparar o filho para o mercado de trabalho. Então, hoje, a gente está entrando aqui uma geração, né, que é a geração Z, né? Até a década de 1930, 2030. Então, assim, é uma geração que a gente tem que saber lidar com essas diferenças, né? E você ter lidado com uma pessoa com autismo, com um diagnóstico na sua infância e ter conseguido ser conduzido a ser tolerante, você Exatamente. consegue ser um adulto Dar uma muito mais. cultura inclusiva Que dá para no mercado de diferenças. trabalho. Então, o autismo ele veio para ensinar não só o autista, né? O autista pureza, tal, mas também trouxe como se fosse uma escola para as outras pessoas aprenderem a lidar com as diferenças. A gente tem que encarar dessa forma e não como se fosse alguém que traz um problema, alguma Isso coisa aí. assim. E eu fico muito emocionada com as famílias. Tem famílias que vêm me agradecer. Nossa, muito obrigada pelos conhecimentos que traz pra gente. A gente é muito grato por ter Enzo junto com meu filho, porque ele tá outra criança, ele tá mais compreensivo, mais empático, sabe? Nossa, eu fico muito emocionada quando ouço esses relatos das famílias. Claro que tem as famílias que não querem nem aprender e não vão evoluir nunca na vida, mas eu posso dizer que a maioria. A É, maioria são pessoas que, se você abre o seu coração, abre espaço para o conhecimento, elas querem, elas são sedentas de conhecimento para entender e saber lidar com o autista. Carla, muito obrigada pela sua presença. Robson, muito obrigada Eu pela sua agradeço. presença. ótimo. Encerramos por hoje.